Bio do Instagram para negócios locais. Esse é o papo de hoje. Bio tem uma função muito importante na estratégia de marketing que a gente vai compartilhar com você hoje por aqui. Aqui no Codecast você encontra a visão estratégica para conquistar uma marca de valor por meio do digital. Feito para donos de negócios locais que querem expandir a sua empresa. Estamos também no Instagram, @CodirectBR. Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. Inclusive a bio, ele pode ser conhecido como cartão de visitas do século XXI. Por quê? Porque antigamente a gente conhecia uma pessoa e a gente pedia o cartão de visitas dela, né? Ah, tens alguém para me indicar? Tens o cartão dessa pessoa? Antigamente acontecia assim. E hoje, como é que é? Eu conheço a pessoa e falo, tens o Insta dela? Para eu dar uma olhada no trabalho dela, para ver qual que é. Esses dias a gente foi para a cidade de Balneário Camboriú, que é aqui perto de Florianópolis. E daí uma amiga da minha esposa falou, olha... segue o Insta do restaurante X lá, que eu acho que vocês vão gostar. Daí a gente seguiu o Instagram, gostou e obviamente acabou frequentando na sequência porque chamou atenção. Tava bom. Muito bem. Também, então assim, a bio, realmente ela é estratégica ali porque ela direciona até o olhar, né, do que esse seguidor vai ter em direção ao conteúdo que ele vai ver ali embaixo. Então, assim, o primeiro olhar que ele vai ter, ele vai ver a bio do Instagram. Tipo, alguém acabou de conhecer a sua empresa, vai ver a bio ali, abriu, vai ler o descritivo ali, que só aquele textinho, tem a foto da empresa, e aí a pessoa vai rolar para ver o que tem ali embaixo. E aí é fundamental que tenha uma congruência, né, Tavo? Tipo, no que a pessoa escreveu ali na bio, do que ele vai encontrar ali embaixo. Perfeito. Nos posts, nos vídeos e tal. Então eu vejo que o pessoal negligencia muito o poder daquele primeiro contato com a marca. Perfeito. Dá para causar um baita de um primeiro impacto quando a pessoa lê o conteúdo que está na bio, né? E é engraçado assim, esses dias a gente estava conversando na mentoria sobre os tipos de bio que as pessoas acabam fazendo, né? E eu elenquei 4 tipos de bio que a gente vê acontecendo muito. Mesmo depois da pessoa entender o poder da bio, etc., ela acaba caindo nesses 4 erros. Que o erro é você fazer uma bio panfleteira, ou seja, aquela bio que só fala de si e já fala dos seus produtos, dos seus serviços, das suas especialidades e etc. Porque é uma bio mais egocêntrica, digamos assim. Eu sou bonzão, eu sou assim, e já tenta vender alguma coisa para a pessoa ali. Link do WhatsApp, frete para todo o Brasil. Aceitamos cartões. Gente, isso, bio panfleteira. Segundo tipo de bio é o que a gente chama de bio genérica. Você coloca algumas informações, mas são informações genéricas. Ela não passa a sua personalidade, seus valores, as suas bandeiras de marca. Ortopedista. Loja de roupas feminina. Ou coisas que até são bonitinhas, mas são meio sem saldo. Tipo, ajudo pessoas a terem um sorriso mais bonito. Esteja um pouquinho melhor, mas ainda é genérico. Por quê? Porque a pessoa entra no seu perfil e entra no perfil de um outro parece dentista, igual, né? Por mais que vocês tenham, por mais que o que você faz seja completamente diferente, se o que está escrito ali é muito semelhante, vai parecer igual. E se vai parecer igual, ele vai te comparar, inclusive preço. E daí tem um terceiro tipo de bio, que é o que eu chamo de bio alienígena. Que a pessoa, ela fala assim, não, tem que ser um troço diferentão que ninguém vá... Aí ela faz uma bio alienígena que é tão diferentona, mas tão diferentona que nem o cliente dela consegue identificar exatamente o que ela faz. Então, chega o seu cliente ideal, olha uma bio extremamente diferentona, fala, cara, que troço é esse aqui? O que essa empresa exatamente faz? Tá... Esses dias a gente estava dando feedback para um cliente nosso e ele fez uma bio super alienígena. Ele era não era quiroprata, é um osteopata. E daí ele escreveu um lance lá super legal na bio. Eu falei, a bio tá muito legal, mas o que tu faz mesmo? Ah, não, eu faço osteopatia. Ah, não, então bota, osteopatia na bio, assim, brincadeiras à parte, mas... A intenção era positiva em comunicar um negócio muito diferente, muito disruptivo, até porque a osteopatia é um negócio bastante recente e disruptivo, fora do senso comum, bastante disruptivo. Então, ele acabou indo no outro extremo, que é a bio alienígena, e tem a bio de valor,
que é aquela bio que você consegue comunicar com o seu cliente, gerar um impacto, gerar a autoridade que você está buscando naquele primeiro momento para que a pessoa passe a te seguir e assim por diante. Tu falou até uma parada, porque é o seguinte, né? Tu falou, a pessoa passe a te seguir. Então, o propósito ali inicial não necessariamente é que a pessoa leia e compre. É que a pessoa leia e queira acompanhar o que a sua empresa posta diariamente. Tá? Isso, quando eu falo seguir, não é só o seguir lá do botão. A pessoa clicou em seguir. É que a pessoa queira de fato acompanhar aquilo que vocês fazem todos os dias ali no Instagram. Perfeito. Então, que a tua marca faz, o que a tua empresa posta ali no Instagram. Porque isso é que de fato tem poder. A pessoa dedicar o tempo dela a acompanhar a sua empresa. Quanto mais tempo ela passa acompanhando, mais propensa a comprar ela vai estar, caso você faça o trabalho do jeito certo. Se a sua bio não convence a pessoa a acompanhar você todos os dias, você precisa repensar a sua bio. E a gente mesmo faz isso com bastante consistência. Se você olhar hoje a nossa bio, provavelmente ela vai estar diferente do momento em que nós estamos gravando esse podcast, porque constantemente a gente vai testando, revendo, trazendo talvez um pouco mais de clareza do que a gente faz, etc. Então, recentemente a gente colocou ali os 3 pilares do nosso programa de mentoria, que é estratégia, acompanhamento e conexão. Por quê? Porque a gente traz muito mais do que algo que funciona, a gente traz uma estratégia específica para o negócio. O acompanhamento é porque a gente de fato pega o cliente pela mão e ajuda ele a transpor os obstáculos. E a conexão, porque a gente promove essa conexão com pessoas que já estão tendo resultado e você veja os bastidores de quem está fazendo a coisa certa e crescendo com isso. Uhum. Então assim, a bio é o primeiro contato que o cliente vai ter, né? Então, o que é legal a gente... Por onde que começa, né? Começo pelo avatar, pela foto. Também eu vejo que muitos empresários têm dúvidas se eu coloco a minha foto, se eu coloco a foto da empresa. O mais básico de tudo, né? Perfeito. Eu diria que depende da sua estratégia. Por exemplo, a gente sempre adotou uma estratégia de fortalecer a marca da empresa. Se vocês perceberem, a Codirect tem muito mais seguidores, muito mais postagens, etc., que o nosso próprio perfil pessoal. Não sei. Calma que eu não comecei ainda. Tô brincando. Não, mas assim, a gente sempre buscou fortalecer a marca, né? Ter uma empresa forte ao invés de fortalecer a figura dos sócios. Né? A gente entende a importância de ter sócios fortes por trás de uma empresa forte, mas ainda assim a gente sempre buscou fortalecer a figura da empresa, então por isso que a gente nunca priorizou a imagem dos sócios e do time na comunicação visual da empresa. No avatar lá da vida, né? No avatar, na bolinha do Instagram. E eu vejo também que dependendo do mercado que você atua e da estratégia que você quer adotar, você pode usar maneiras diferentes, né? O que a gente viu? Tipo, loja, alimentação e assim por diante, cara, vai no logo da empresa. Assim, num geral, logo da vai empresa. no logo da empresa. E tem outros setores, como por exemplo, escritório de arquitetura, também depende. Por isso que depende da estratégia. Por exemplo, assim, no caso da doutora Luiz Estopa, tá? O nome da clínica é Clínica Luiz Estopa. Ela optou por colocar a imagem dela. Entendeu? Só que ela tem 18 pessoas trabalhando na clínica, diversos profissionais de odontologia trabalhando na clínica. Não impede de fortalecer uma marca, né? Não impede ela de fortalecer o nome da marca. E ela nem atende, só para deixar claro. E ela nem atende, né? Ela já se aposentou da função de dentista, né? Hoje ela é gestora, né? Mais gestora, professora, etc. Então, assim, eu falei, pode usar a sua própria imagem, pode usar a imagem da empresa, depende muito da estratégia, do nome da empresa. O que eu vejo que não faz muito sentido loja arco-íris e aí tem a foto, não faz sentido. Nada a ver. Tem um outro exemplo que é inclusive a dentista que eu vou, ela tem a clínica dela e ela, clínica dentista X. E daí tu entra na clínica, só tem ela lá na clínica. Ela tem uma secretária freelancer que vai lá de tempos em tempos ajudar ela. Então assim,
Cara, bota a tua foto lá. Podia explorar a personalidade que ia ter um resultado melhor, né? Exatamente. Então, assim, ela não... E conversando com ela, não tem pretensão de crescer a estrutura da clínica, ter outros profissionais, etc., para que fortaleça de fato o nome de uma marca. Então, ela quer que a marca pessoal dela se torne uma marca forte. Então, eu exploraria a imagem da pessoa, mas assim, não existe certo e errado, tá? Muita gente acaba travando nesse ponto. Mas o nosso papel é só trazer uma discussão, informação e você vai decidir. Até porque a gente acredita muito que você, como dono da empresa, conhece muito mais a essência da tua marca, conhece muito mais os teus clientes para tomar as decisões. Então, assim, o nosso papel é te elucidar, trazer mais clareza, mas que você tome a decisão. Perfeito, certo? Perfeito. Inclusive, assim, aí olhando a bio de forma estrutural, tá? Você precisa olhar alguns pontos. Primeira coisa, tem a parte em negrito lá da sua bio. Aquela parte em negrito é onde você vai colocar o que você faz. Porque daí você não corre o risco de ter uma bio alienígena. Então, qual que foi o erro do osteopata lá que eu comentei? Ali na parte em negrito tinha que ter osteopatia São Paulo. Por quê? Para a pessoa identificar qual que é a tua especialidade e a cidade que tu atua, no caso dele, que ele só atende em uma cidade específica. É muito louco, porque ali na bio, assim, a gente acaba tendo poucas oportunidades de escrever as coisas, né? Então a gente tem... Os campos são curtos, o texto é curto. Tem um outro negócio até antes ali, que é o próprio nome do arroba, né? Nome do arroba. Então, pô, não complica, gente. Isso é. Então, isso. De preferência curto. Não deixa uns arrobas gigantescos que não dá pra... Tipo, fica lá 3 pontinhos, ou que seja impronunciável. Assim, tem que ser fácil das pessoas, tipo, osteopata, não sei das quantas, Ricardo Jordão do blá 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 de São Paulo. Faz uma bio, um arroba do tamanho de 1 quilômetro. Não, a gente tinha um cliente nosso que era otorrinolaringologista. Gente, quando ele chegou a primeira vez, era isso tudo que eu nem consigo underline, repetir. O nome e o sobrenome russo dele. Então, assim, brincadeiras à parte, ele reduziu para otorrino, né, e resolveu o problema, né? Mas, inclusive, eu desafio você a encontrar o meu perfil pessoal, que é Tavo Schroeder. Casa de Ferreira, espeto de pau, né? Não, mas não é tão... Não é um perfil comercial, né? É um perfil onde eu posto as minhas coisas, os meus dá-se conta lá. Mas enfim, então, por que eu tô falando isso? Porque às vezes tem coisa escrito no arroba que talvez tu não precisa repetir no negrito, né? Tipo... Não, e pior, botar um monte de ponto, underline, etc. Assim, tenta complicar o mínimo possível, porque em algum momento aquilo vai se tornar uma ferramenta comercial. Olha, você tá na loja, a pessoa tá passando, segue o arroba da loja lá, arroba CodirectBR. Uhum. Ou não, segue lá a loja, arroba codirect.br, 2 underline. Gente, não dá. 3 cedilha e um... Mas o que eu tava dizendo ali é que, por exemplo, digamos, tem lá o arroba Dr. Marcos Carlos. Eu não preciso escrever Dr. Marcos Carlos de novo no negrito. Perfeito. Como eu tenho poucas informações, eu posso colocar ali osteopata São Paulo. Isso. Sabe? Então, eu não preciso repetir informação que já foi colocada uma vez. Sim. Certo? Como eu tenho poucas oportunidades, eu vou direto... Vai direto ao ponto. Eu vou direto ao ponto, né? Se você perceber, o nosso é @CodirectBR é o nome. E na parte em negrito, hoje, está mentoria para empresários. É bem isso mesmo. Entendeu? Então, por quê? Porque hoje o nosso principal programa aqui dentro é um programa de mentoria para empresários que tem uma duração de 1 ano aí com quem for fechar com a gente. Outro ponto legal é a parte abaixo do negrito, que é de fato a descrição da sua bio. O que eu gosto de deixar claro? Primeiro, você tem uma comunicação com quem é o seu cliente, que tipo de transformação você proporciona na vida dele e, eventualmente, por meio de quais produtos ou serviços você proporciona essa transformação. Mas o foco principal é a transformação. O foco principal é a transformação. Então, por exemplo, até anotei um exemplo aqui. Ajuda profissionais da saúde a serem reconhecidos sem precisar prostituir seu preço. Ou seja, qual que é a transformação? É o reconhecimento na sua região. Por que eu coloquei sem prostituir seu preço? Porque às vezes...
Quando eu trago essa informação, gera uma objeção. E a principal objeção que os profissionais da saúde têm a se tornarem reconhecidos na sua região é: ah, beleza, o fulano lá, todo mundo vai na clínica dele, mas pô, o preço dele é um preço popular. Eu não quero ser um cara popular. Então você já antecipa essa objeção na própria descrição da bio. Uhum. Outra coisa legal para acrescentar na descrição da bio é o que a gente chama de elementos de autoridade. Ou seja, que tipo de informação que você pode trazer para o seu cliente que vai, num primeiro momento, elevar a percepção de autoridade, que ele vai olhar assim, cara, essa empresa vai resolver o meu problema, essa empresa vai me gerar essa transformação, essa empresa está me dando confiança para eu continuar conhecendo um pouco mais do trabalho dela. Pode ser anos de mercado, algum tipo de título, pode ser prêmios que já recebeu. Então, por exemplo, ali a Herma, ela coloca arquiteta Casacor. Por quê? Porque Casacor é um prêmio aí super reconhecido no universo da arquitetura, né? Por exemplo, o Dr. Henrique Miller, durante muito tempo, colocou 17 anos de experiência em reconstrução de mama. Então, cada um, ele coloca... A quantidade de clientes atendidos também já vi. Então... atendemos... Por exemplo, tem cliente nosso que é pela especificidade do cliente que ele atende. A Maria Betina, elas colocam, atendemos mulheres reais. Uhum. Aí, puta, aquilo dá um conforto, dizer, nossa, ela vai entender os meus problemas, porque eu sou uma mulher real, sou uma mulher que tem filho, que trabalha, que tem uma vida maluca, que não consegue se alimentar perfeitamente todos os dias. Durante um tempão a gente colocou o prêmio lá, top de marketing e vendas da DVB. Até estava olhando, não tem mais, faz tempo que a gente acabou tirando. Tem mais, faz tempo. Faz tempo, mas foi muito relevante durante muito tempo para o nosso perfil de cliente. E antes da gente ter esse prêmio, não sei se tu lembra, a gente colocou a nossa visão. Claro. 300 empresários transformados até 2020. Foram mais de 600. Mais de 600. Mas o que acontece? Nessa época, a única arma que a gente tinha era a nossa ambição. Então, quando o cliente ele tinha esse primeiro contato com a gente, via o tamanho da nossa ambição, ele falou, cara, eu quero estar no bar com esses caras. Então, aquilo durante muito tempo foi um elemento de autoridade. Uhum. Né? Ele olhava e falava, cara, eu quero fazer parte disso, esse lance dos 300, que a gente tinha uma comunicação muito voltada para Esparta, né? A gente trazia isso muito na comunicação da empresa. Ou alguma coisa única que você tem na sua empresa. Poxa, eu trouxe um crepe francês, uma região específica lá, e eu tenho o caso dos Sabores do Campo, né? Claro. O melhor pão low carb do Brasil. Pô, sensacional. E é de fato, de todos os que eu já provei, fantástico. Uhum. E é low carb de verdade, não é aquele somebody love que tem em outros lugares. Mas então, assim, a única coisa que é importante prestar atenção é que esse elemento de autoridade seja de fato relevante para o cliente, né? Porque tem alguns casos que não faz tanto sentido, assim, sei lá. Às vezes anos de mercado em alguns setores não faz a pessoa com, tipo, produtos de decisão mais por impulso, como alguns tipos de alimentação. Então, assim, sei lá. O que eu quero saber que o Brownie tá há 30 anos no mercado? Assim, não é relevante. Se não é que, poxa, caramba, eu vou ter um de 30 anos de um que lançou esse ano. Mas assim, pô, não é isso que vai me pesar na decisão de comprar aquele brownie ali depois do almoço. Não, de fato não. E esses dias a gente teve essa discussão no nossa última aulão lá na mentoria, que era um aulão sobre cliente ideal. E a cliente perguntou assim, Gustavo, eu tenho 24 anos de experiência, você acha que é um elemento de autoridade? Eu falei, depende. Resposta cretina, né? Depende do seu cliente. Aí o exemplo que eu dei para ela, eu falei assim, cara, se você vai num consultor, sei lá, uma pessoa que vai te ajudar a investir melhor o seu dinheiro, e ele tem 30 anos de experiência, é relevante para você? Não, porque eu tenho 30 anos de experiência ajudando pessoas a investir seu dinheiro. Eu fui o primeiro, primeiro restaurante japonês. Cara, assim, legal, mas... Não. Eu quero do top novo que abriu ali no outro lado. Mas é isso, assim, se precisa... Eu fui a primeira academia aqui da minha região. Legal, chega lá, tá tudo sucateado. Eu falo, grande coisa que foi o primeiro. Fit atropelando. Né? Então, assim, precisa estar muito atento a esse tipo de detalhe do seu cliente. Então,
não é o que o Gustavo acha, não é o que o Evandro acha, é o que o seu cliente vai olhar e de fato perceber que aquilo é algo que é relevante para ele. Se o seu cliente fala, nossa, escolhi você porque você tem 24 anos de experiência, maravilhoso. Por exemplo, eu preferia, se eu fosse fazer uma cirurgia plástica, eu preferia ir num cirurgião que tem 24 anos de experiência e não um recém-formado. Entendeu? Então, para alguns mercados, o tempo de experiência é algo absolutamente relevante. Né? Vai ser muito relevante. Então, isso, mais entender o seu próprio cliente, né? Tem outras coisas que para mim também são simples, mas causam um bom efeito, que é, quebra a linha, né? Assim, quebra a linha, os emojis. Os emojis, assim, facilita a leitura de quem tá batendo o olho ali, né? Dá espaçamento entre a vírgula, sabe? Umas coisas simples. Porque isso dá um recado, né? Sim. Eu lembro uma vez eu tava discutindo com uma seguidora, né? E ela... Tem dia que o Tavo tá motivado pra discutir com o seguidor. Mas ela assim, no final das contas ela tava certa, porque na época a gente tinha uma agência e o post tinha um erro de digitação, não era nem erro de português, era erro de digitação. E daí ela veio transtornada, que é um absurdo, não sei o que, tarará. Daí eu não tava entendendo, eu falei, cara, eu vou aprofundar a conversa para entender por que ela achou um absurdo isso. E daí, no final das contas, o recado era, gente, vocês produzem texto para terceiros. Se você não tem cuidado com o próprio texto, imagina com o texto de terceiros. Então, legal. Assim, o feedback dela estava correto. E é justamente essa sensação que a pessoa fica e às vezes ela não sabe nem explicar. Você tem erro de português na bio, se você tem uma leitura dificultosa, se tem erro de espaçamento, etc. Tudo isso gera um sentimento inconsciente de falta de profissionalismo. E você não quer ter uma empresa que falta com profissionalismo na comunicação. Tem cliente que não vai nem perceber, mas tem cliente que não vai saber o que ficou incomodado. Então, assim, esses detalhes são importantes. Aí tem uma outra parada ali na bio que é a chamada para ação, né? Então, a gente tem um únicozinho link clicável, pelo menos por enquanto, no dia que a gente está gravando, tem um único link clicável do troço todo. E aí a gente pode aproveitar aquilo, né? Perfeito. Para que você coloque ali embaixo, o que a gente fala numa chamada para ação? É um comando que a gente fala para o cliente do que eu gostaria que ele fizesse. E aí, importante que você... como é que eu posso explicar? Escolha um lugar para apontar o canhão, né? No nosso caso tá lá, assista a Masterclass hoje, né? Aí você clica no link, vai ter um Linktree com vários links. Você vai ter o link da Masterclass. Que tem um monte de links lá dentro, né? Vai ter o link acesse a Masterclass, mas também vai ter o link do podcast, do YouTube, de outros links importantes ali que os nossos seguidores... Puta, que susto, eu cliquei e não tava funcionando, mas é porque eu botei o celular no modo avião. Já dei 3 tipos de nervoso, eu já ia printar e mandar pra Paula. Tadinha. Mas é isso, assim, você direciona a atenção da pessoa para onde você quer. Se você quer que ele agende uma consulta, fale agende uma consulta. Clicou, veio o Linktree com, sei lá, 5 links, mas o foco tá na consulta. Ou vai direto para abrir o link do WhatsApp, não tem problema. Link do WhatsApp. Coisa importante, tá? Link amigável, leitura amigável. Se você botar um WhatsApp / não sei o que, ponto 1, 2, 3, interrogação 076, não 4, faz isso. Um link do tamanho de 2 km de link, parece um vírus para a pessoa clicar. Entra num site bit.ly, coloca esse link gigantesco lá dentro e faz um link encurtado. Daí você pode renomear o link encurtado, porque tem gente que pega o link nativo do Bit.ly, daí fica um monte de palavra também. XYCO. Você renomeia, por exemplo, agende sua consulta São Paulo. Isso. Né? Por exemplo, minha irmã tem uma loja na Cacau Show, tá lá, compre seu chocolate. Quem que fez? O irmão dela? Porra, isso que é irmão, hein? É isso aí. Ganhou um chocolate ou é miserável nem entregou? A minha irmã é miserável, meu cunhado é gente boa. Por isso que eu vou na loja dele e não na dela. Boa. Então a chamada para ação ali é bem importante. Parece básico, mas não é, tá? E outra sugestão que eu dou ali é que se você for criar um link no WhatsApp, bota uma mensagem específica, padrão, para quem clicou nesse link da bio. Porque você começa a saber quantas pessoas vêm através da bio do Instagram do seu negócio. Então você começa a ter uma noção do poder daquilo.
é muito massa, assim, tipo, eu vi vários clientes nossos que começaram a anunciar, chega lá no passo 3, 4 do método e aí começa a fazer os anúncios e às vezes os clientes não vêm através do anúncio específico, mas começa a aumentar o volume de pessoas chegando através da bio. Perfeito. Por quê? A pessoa viu um anúncio, talvez ela achou interessante, mas peraí, deixa eu conhecer um pouquinho mais. Clicou lá para ver o Instagram, talvez acompanhou um pouco mais no Instagram e chegou uma hora que ela clicou na bio e mandou a mensagem. Então você consegue saber, né, de quem veio de onde. E outra coisa bem importante, tá? Porque é o seguinte, a sua bio, ela tem um número limitado de caracteres, você tem que dar um recado naquele número limitado. É uma merda, né? Eu vou lá e escrevo. Só que, por exemplo... uma puta ideia, eu vou lá e escrevo, não cabe. E olha só que loucura, daí as pessoas vão entrar na sua bio e direto ela vai, por exemplo, mandar um direct pra você. Me mande o cardápio, por favor. Aí todo dia, pessoas pedindo cardápio e você mandando cardápio. Então você pode utilizar os destaques do seu Instagram como uma forma de complementar a bio, antecipando algumas objeções, como cardápio, endereço, cidades que você atende, bairros que você entrega, comuns, né? Dúvidas comuns. Utiliza isso no destaques. Ou, por exemplo, se as pessoas têm muita dúvida de quem é você e de onde você veio, coloca um destaque falando da sua história. Um sobre nós lá, né? Um sobre nós, ou, por exemplo, clientes atendidos e uma série de outros fatores que podem complementar as informações da bio. Legal. E daí, claro, bota link, bota imagem bonitinha, faz o dever de casa bem feito, né? O cara vai se tornar um destaque mesmo quando ele compartilhar esse episódio com outros empresários, se seguir. Nossa, o Tal fica decepcionado comigo. Caralho, o Evandro já foi mais legal, né, cara? Agora você segue esse bagulho aí. Vai lá no nosso Instagram, veja como está a bio, porque eu não sei como vai estar, porque aquilo que o Tavo comentou, a gente vai ajustando no decorrer dos feedbacks que a gente vai recebendo dos clientes. Então é legal ir ajustando. Manda um direct lá pra gente no @codirectbr, a sua bio que você mudou, printa, manda lá pra gente dar uma olhada. Fala assim, a minha bio não é alienígena. Manda lá pra gente. Então printa, manda lá pra gente que a gente dá uma olhada também, né? É isso aí. E siga acompanhando a gente, YouTube, podcast. Se inscrever no nosso canal no YouTube. Então, se você não está inscrito ainda, clica ali no inscrever, ativa o sininho. Pode deixar um comentário aqui, a gente também dá uma olhada. É bem bacana, ajuda a gente a ter ideias de novos podcasts para gravar. Fechado. Maravilhoso. Um forte abraço, boa bio no Instagram, seja feliz e nos vemos. Valeu.